oculto e sócio de serviço não são nem de longe a mesma coisa, muito menos parecidos. Hoje, terça-feira, trabalhei bastante e para fechar o dia, porque eu fico aqui no escritório até as 9 horas da noite, então para fechar o dia eu resolvi abrir essa live para deixar aqui registrado, para poder ensinar para vocês e para você também poder me conhecer melhor, que sócio oculto e sócio de serviço são completamente diferentes. Por acaso, você já teve vontade de receber dentro do seu CNPJ a figura do sócio oculto? Ou a do sócio de serviço? Você já ouviu falar sobre isso? Bom, eu não sei há quanto tempo você me conhece. Aqui na internet eu estou desde 2021, mais ou menos. Mas de carreira, que eu sou contadora e advogada, eu já tenho 20 anos. Pois é. Então, deixa eu te contar uma coisa. Agora você vai entender de forma segura, e eu espero que definitiva, qual é realmente a finalidade do sócio oculto e a finalidade do sócio de serviço. Muita gente já ouviu falar do sócio oculto nas construtoras, nas empresas da construção civil, ou também na área médica. É muito comum que uma pessoa que queira ser investidora, queira pegar o dinheiro dele e investir em um CNPJ, não queira que o nome dele apareça. Ele quer ficar oculto. Nesse caso, ele não quer correr o risco de que as pessoas com quem aquela empresa tratar, negociar, se relacionar no dia a dia, possam executar problemas contra ele, investidor. Então, o sócio oculto, ele nasceu em um tipo específico de sociedade, que é a chamada sociedade em conta de participação. Deixa eu aproveitar e deixar aqui, né, que às vezes vocês vão chegando, falam, será que ela tá? Será que isso é um trem gravado? Não, eu tô aqui mesmo, né, mas como eu vou desenrolando tudo que está na minha mente, eu já vou deixar aqui registrado, né, que pode perguntar, tá? Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida em cima do que eu estou falando, aproveita que eu estou aqui nesse momento e já elimina, né, para não deixar para depois. E enquanto isso, eu vou verbalizando e soltando tudo o que eu pensei, porque isso foi hoje, essa pauta que eu trouxe hoje, né, de sócio oculto e sócio de serviço, foi um assunto que eu atendi muito aqui no escritório nesse dia de hoje, né? Então, eu cheguei no meu escritório às 2h30 da tarde, e aí eu comecei a responder os WhatsApps. Às 3 horas da tarde eu parei e fiz uma reunião com uma clínica veterinária na qual eu estou implantando o sócio de serviço. Essa é daqui de Belo Horizonte mesmo, né? Eu atendo o Brasil inteiro, mas essa foi daqui mesmo de Belo Horizonte. E aí, eu voltei depois dessa reunião, eu comecei a responder o WhatsApp, digitar contrato, e manda contrato, e atende ligação, e foi até agora. Então foi um dia bem do jeito que eu gosto, né? Muito trabalho, muito contrato para soltar, muita consultoria, orientação para minha equipe. Não tivemos audiências hoje, eu não. A minha advogada parceira fez, eu não tive. E eu fiquei com isso na cabeça, falei, agora eu vou encerrar. E eu falei, gente, será que as pessoas confundem mesmo sócio oculto e sócio de serviço? Eu não quero que você confunda. Eu não quero que esse seja um problema na sua vida. Então, eu vou explicar direitinho agora o que é o sócio oculto, todas as características contábeis dele, as regras jurídicas dele. Em seguida, eu vou explicar quais são as regras jurídicas e contábeis do sócio de serviço. E aí, eu vou deixar essa live gravada aqui. Vou até ver se eu fixo ela no topo para ela ficar aqui para sempre, para que você possa assistir, reassistir quantas vezes você quiser e compartilhar com outras empresas e empresários que estejam precisando eliminar essa dúvida também. Então, vamos lá?
sócio oculto? O sócio oculto só existe dentro de um único tipo societário, que se chama sociedade em conta de participação. Essa sociedade, ela é muito chamada, né? Assim, as pessoas falam que ela é uma sociedade despersonificada, é uma sociedade que não tem personalidade jurídica. Por que eles falam isso? Porque existe um sócio que aparece para todo mundo, que negocia com o banco, que negocia com o cliente, que negocia com as pessoas que trabalham ali, que é o que recebe o investimento, né? É o sócio ostensivo, é o que aparece. Então, vamos supor que você abriu uma clínica, tá? Você alugou um espaço, você montou uma clínica, mentaliza ela aí, fecha os olhos e mentaliza uma clínica com tudo que tem lá dentro. Balcão de recepção, recepcionista, faxineira, sala de consultório, maca, equipamentos, os insumos necessários para o procedimento ser realizado no paciente. Então, mentalizou uma clínica? Essa clínica é a empresa tradicional. É aquela empresa, sociedade limitada, que registra na junta comercial e ganha um CNPJ na Receita Federal. É uma sociedade comum, ok? Só que um médico muito famoso, o Dr. Ray, cirurgião plástico das estrelas, né? Então, o Dr. Ray gostou daquela clínica e falou: eu quero investir 5 milhões de dólares na sua clínica. Só que eu não quero que ninguém saiba que eu estou investindo na sua clínica. Então, eu quero ficar oculto. Só que, ao mesmo tempo, eu quero ter a segurança que você vai me pagar, que você vai me dar os lucros desse investimento, porque todo mundo investe para ter retorno. Então, abre-se um novo CNPJ, só que esse CNPJ ele não é registrado na junta comercial, ele não é registrado no cartório de pessoa jurídica. A sociedade em conta de participação, que é o lugar onde fica o sócio oculto, ela é registrada única e tão somente na Receita Federal. Então, só a Receita Federal sabe que o Dr. Ray investiu 5 milhões de dólares naquela clínica. E com isso, por que ele tem que aparecer para a Receita Federal? Porque a clínica vai devolver dinheiro para ele. Vai devolver dinheiro para o investimento que ele fez. Então, ele vai ter que declarar que esse dinheiro está entrando na conta bancária dele como distribuição de lucros, que até 50 mil por mês não paga imposto de renda e que acima de 50 mil reais por mês paga 10% de imposto de renda. Então, o Dr. Ray precisa que a Receita Federal saiba que a origem desse dinheiro é aquela clínica na qual ele investiu. Por isso que ele fica oculto. Os pacientes da clínica não fazem ideia que o Dr. Ray está ali. Os empregados da clínica, os prestadores de serviço da clínica, eles não fazem ideia que essa clínica tem um investidor, porque ele fica em segredo. Então, o sócio oculto é aquela pessoa que vai investir bens ou dinheiro em uma empresa para pegar esse dinheiro de volta através de lucro, tá? Então, o sócio oculto não pode praticar atos de gestão. Inclusive, a pergunta que me fizeram hoje, um aluno fez ontem à noite na aula da comunidade, eu tenho uma comunidade que chama Comunidade Elite Contrate Direitos. Só empresários fazem parte dela. E esse aluno ontem fez a pergunta de: os meus gestores, os administradores da minha clínica, podem ser sócios ocultos?
Então, eu já te digo, não pode. A lei não permite que o sócio oculto pratique atos de gestão. Ele não pode aparecer perante as pessoas que utilizam o serviço daquela empresa. Então, o médico não pode ser sócio oculto se ele vai clinicar, se ele vai fazer cirurgia. O enfermeiro, o anestesista, as pessoas envolvidas ali no tratamento do paciente, do cliente, a manicure, as pessoas que tocam no cliente, entregam o serviço para o cliente, não podem ser sócias ocultas. Então, o sócio oculto, ele é um investidor. Ele entra ali com bens ou serviço, ele não pode praticar nenhum ato de gestão. Então, o sócio oculto não é para o seu gerente, não é para o seu diretor clínico, não é para as pessoas que vão atender o seu cliente, não é para o seu vendedor. O sócio oculto, dentro da sociedade em conta de participação, é uma pessoa que vai investir na sua empresa e que ninguém mais vai saber, vai ficar só entre vocês dois, para que você possa declarar que recebeu esse dinheiro dele e para que ele possa declarar que recebeu de volta esse pagamento. Então, o sócio oculto, ele tem uma outra palavra também que define ele, que é o sócio participante. Então, sócio oculto ou sócio participante são sinônimos, tá? São proibidos de praticar atos de gestão, não podem ter contato com a empresa, os prestadores de serviço ali dentro, ele não pode decidir nada. Ele só injeta bens ou serviços e depois ele pega o lucro desse negócio. Então, o sócio oculto, ele só recebe lucro. Ele não recebe nem prolabore, porque prolabore é pelo trabalho. Então, em cima do prolabore incidem imposto de renda da pessoa física, INSS, que é para a aposentadoria dessa pessoa. Então, o sócio oculto, ele só recebe de volta lucro. Inclusive, como eu sou contadora, além de advogada, eu acompanho constantemente as decisões do CARF, que é o Conselho da Receita Federal, que julga esses casos em que a Receita Federal quer exigir que o contribuinte pague INSS sobre prolabore, imposto de renda sobre prolabore. E aí, acompanhando as várias decisões do CARF, o CARF tem o entendimento, o CARF é o Conselho da Receita Federal, tem o entendimento que os médicos humanos, então assim, como os médicos adoram fazer planejamento tributário, eles são os primeiros a fazer coisa errada. Então a gente pode estudar o que eles fizeram de errado para não fazer nas nossas empresas, né? Já que eles são tão desesperados em ter o maior lucro possível e não pagar nenhum imposto, a gente pode aprender com os erros deles e não cometer os mesmos erros. Então, os médicos na área hospitalar, na área de clínicas, na cirurgia plástica muito também, eles são chamados, eles são autuados na Receita Federal constantemente. Então, tem muita jurisprudência desse Conselho da Receita Federal que fala que o médico não recebe lucro quando ele é sócio oculto da sociedade em conta de participação. Porque, na verdade, o pagamento que ele está recebendo ali, travestido de lucro, simulando que foi lucro, é, na verdade, pelo serviço prestado. É pela hora trabalhada, é pelo plantão trabalhado, é pela cirurgia atendida, é pela consulta atendida. Então, ele não está recebendo participação no lucro. Na verdade, ele está recebendo um pagamento pelo serviço que ele prestou dentro daquele hospital, dentro daquela clínica. Com isso, a Receita Federal recalcula os últimos 5 anos de tudo que aquele CNPJ pagou para o médico como se ele fosse um sócio oculto e manda tributar como se tudo tivesse sido pró labore, tá?
E por que que eles perdem? Por que que os médicos pagam essas coisas tão altas e ficam respondendo e o hospital junto, né? Porque o sócio oculto dentro da sociedade em conta de participação não foi feito para entrar com serviço. Ele tem que entrar com bens ou com dinheiro, ele tem que ser um sócio investidor, ele não pode ir lá dentro, ele não pode fazer atos de gestão. Então, se um dia você pensou em pegar o seu gerente, pegar a sua administradora, que são atividade meio, que dão suporte para a empresa e transformar em sócio oculto, tira isso da sua cabeça agora. Se você pensou em pegar seu médico, sua enfermeira, seu fisioterapeuta, né, seu técnico de raio-x e transformar em um sócio oculto, tira isso da sua cabeça agora. No nosso direito brasileiro, existe só uma única forma do seu sócio entrar com serviço, do seu sócio não precisar entrar nem com bens nem com dinheiro. Tem só uma forma no nosso direito brasileiro de você ter uma pessoa que entra no seu CNPJ com mão de obra, que é o sócio de serviço. Se você digitar sócio de serviço, você não vai achar a Receita Federal validando o sócio de serviço, não. Sabe como que a Receita Federal valida? Ela valida com outro nome. Lá na Receita Federal, quando você dá entrada no seu CNPJ, tem um QSA, que é o quadro de sócios e administradores. Você já viu ele? Você entra lá pelo seu CNPJ, entra lá no QSA, que é o quadro de sócios e administradores lá da sua empresa. Ali tem um código. Dentro da tabela de QSA da Receita Federal tem um código que ela reconhece para o sócio de serviço, que se chama sócio sem capital com cota de serviço. Então, se você pesquisar assim no Google, tabela QSA Receita Federal, sócio sem capital, vai aparecer. A Receita Federal reconhece o sócio sem capital, que não vai ter uma cota de percentual, vai ter uma cota de serviço. E em qual tipo de sociedade que ele existe? Uma única. Não é sócio oculto na sociedade em conta de participação, já expliquei, não pode. Não é na sociedade empresária limitada que está lá na junta comercial, não existe sócio de serviço dentro da junta comercial. Não existe. Não é permitido. Não existe dentro da sociedade simples limitada, que é aquela registrada no cartório. Não existe. Só tem um tipo de sociedade que pode receber o sócio sem capital com cota de serviço. Sabe qual que é? É a sociedade simples pura. Sociedade simples pura, dentro do cartório de pessoa jurídica. O que significa só poder existir o sócio de serviço dentro da sociedade simples pura, dentro do cartório de pessoa jurídica? Significa que aquela pessoa que tiver percentual, então, por exemplo, vou pegar um nome aqui, Jéssica, que eu vi que até mede no final. Então, Jéssica. A Jéssica teve um grande sonho. E a Jéssica abriu a empresa dela, que eu vi que é Jéssica Med, então na área médica. Então a Jéssica abriu a clínica médica dela. Ela é dona da empresa, então ela é dona sozinha, ela não tem nenhum sócio. Pode ter sócio, tá? Mas nesse exemplo eu vou usar um que não tem sócio nenhum. A Jéssica fez tudo sozinha, abriu sozinha, tem 100% do percentual do capital social. Aí ela percebe que ela não vai conseguir administrar essa empresa, entregar, atender cliente e crescer sozinha. Então, ela decide receber outros médicos para trabalhar com ela. O que ela faz? Eu não quero vender cotas. Eu posso ser um dia uma empresa multimilionária e eu não quero que esses médicos que não passaram pela dor do parto, né, de começar um negócio, possam participar nisso. Eu não quero. Então, eu vou convidar médicos
que vão trabalhar aqui dentro, que vão trazer a mão de obra deles, que vão trazer o conhecimento deles, e eu vou dar para eles uma cota de serviço. Então eu, Jéssica, dona de tudo, eu assumo todo o risco do negócio. Se eu quebrar, se der prejuízo, eu pago sozinha. Os médicos sócios de serviço aqui não pagam nada. Em compensação, se der muito lucro, se virar uma clínica multimilionária, eu recebo esse lucro também todo sozinha. Porque eles não têm percentual no capital social. Eles trabalham aqui, eles recebem pelo que eles trabalharem. Então, eu negocio com esses médicos qual será a produtividade deles. Então, eles vão receber pela produtividade. Produziu, recebe, não produziu, não recebe. Como eles estarão com cota de serviço dentro do meu CNPJ, que é uma sociedade simples pura, que eu tenho 100%, então eu é que respondo por todos os riscos do negócio, eles vão receber por produtividade. Nesse formato onde ele é um sócio de serviço, dentro da sociedade simples pura, registrada no cartório de registro civil de pessoa jurídica. Aí sim, tudo que ele receber será isento de impostos, será lucro, mesmo se for baseado em hora trabalhada. Por quê? O STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que é quem julga direito societário, fala que dentro da sociedade simples pura, no cartório, os profissionais podem receber pelo que trabalha. Então, o cálculo da remuneração pode ser baseado nas horas trabalhadas, no plantão trabalhado, uma parte do valor que o cliente paga, que é a famosa comissão, né, que a gente chama no direito societário de participação. Então, dentro do sócio de serviço certo, legítimo, dentro da sociedade simples pura, ele pode receber pelo que ele produz e aí não vai ter risco. Não vai ter o CARF enchendo o saco, não vai ser anulado, ele não vai cair em sonegação fiscal, porque esse é o tipo societário legítimo para receber o sócio de serviço. Ok? Então, eu quis deixar bem claro, e acho que eu consegui deixar bem claro, de uma forma muito prática, o que é o sócio oculto, porque você não deve usar o sócio oculto, o que é o sócio de serviço, quando você deve usar o sócio de serviço. Então, tá aqui. Se você não entendeu, você vai reassistir. Eu queria transmitir essa mensagem hoje e dizer para vocês que, para mim, que faço isso há 20 anos, é tudo muito lógico, é tudo muito fácil. Eu acompanho jurisprudência, eu advogo todos os dias, eu defendo os meus clientes na Receita Federal, no CARF, na Justiça do Trabalho, na Justiça Civil. Inclusive, uma novidade fresquinha, né? O cliente meu ganhou o direito, ganhou de uma consumidora, uma tutora, o direito dela se retratar, né? Ela gravou um vídeo de retratação e ainda pagou para ele indenização por dano moral por ela ter denegrido a clínica dele na internet. Então depois dá uma olhadinha nos meus stories, que eu postei esse caso explicando, né, o que a tutora fez, que extrapolou os limites da liberdade de expressão e que gerou o direito da minha cliente, da clínica veterinária, de processá-la, de fazê-la retirar aquele vídeo do Instagram dela. Ela teve que gravar uma retratação no Instagram dela e ela ainda está pagando danos morais para a empresa do meu cliente, né? Por ter feito isso. Então, eu expliquei esse caso, coloquei nos stories. Então, gente, esse tipo de coisa eu só coloco nos stories. Então, lá nos stories, eu estou contando os meus casos reais. Por quê? Porque nos stories ele apaga com 24 horas e aí fica preservado, né? Porque o advogado ele é proibido de gravar vídeo e publicar sobre os processos que ele ganha, ou sobre os processos que ele perde, ou sobre os processos em geral. A gente é proibido. Então, eu faço nos stories para que vocês possam ver quem ganhou, por que ganhou, para você poder fazer igual, e quem perdeu, por que perdeu, para você não cometer o mesmo erro. Então, fica aqui a minha dica derradeira. Acompanhe os meus stories. Todos os dias eu vou lá e vejo qual foi o assunto mais interessante do dia
e conto ele nos stories, né? E sobre essa questão, Bruna, mas você faz também esse assunto de erro médico, né? De defender de consumidor? Sim, eu advogo para empresas. Minhas clientes são empresas, tá? Eu não advogo para as pessoas físicas, então eu não advogaria para os consumidores, eu advogo para as empresas. Então, advogando para as empresas, que é o meu amor, e eu sou contadora e advogada, eu consigo te dar um norte de direito societário, de direito contábil, de contabilidade, de planejamento tributário, de direito trabalhista, tá? Então, eu me habilito por ter 20 anos de experiência aí nesses assuntos, ok? Então, eu vou deixar esse assunto aqui e o que eu quero agora no final, né? Que o que mais ficou de dúvida para você nessa questão do sócio que entra com serviço, do sócio oculto que não pode praticar atos de gestão, né? O que você já sabia desses assuntos e como mais eu posso te ajudar? Então, eu vou deixar esse vídeo salvo para que vocês coloquem nos comentários deles o que mais você gostaria que eu viesse te ensinar. Escreve lá para que eu possa, então, produzir os próximos conteúdos. Porque, como eu disse, para mim é tudo muito fácil. Eu faço isso há 20 anos. Então, eu fico assim, gente, como é que eles não sabem? Tá, mas essa é a minha vida. Tem um monte de coisas que eu não sei porque eu não atuo nelas. Então, para eu trazer soluções que você realmente quer resolver aí no seu dia a dia da empresa, vai nos comentários desse vídeo, deixa lá sua sugestão, sua pergunta, para eu poder voltar em outras lives e trazer as soluções para vocês, tá bom? E com isso eu encerro minha noite aí, ó. 9 horas da noite, hora de ir embora para minha casa. Beijo! Até a próxima. Tchau, tchau.